Evangelho de Mateus, o capítulo 11, nós iremos ler a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Senhor, eu te louvo pela tua graça, pelo teu amor. Te peço que a semente da tua palavra seja lançada em nossos corações e que possa crescer e frutificar. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto, ele narra o momento em que Jesus tinha reunido os 12 discípulos, os havia instruído, e ele começa a pregar. E quando Jesus começa a pregar, João Batista é preso. E João Batista envia 2 dos seus discípulos para irem até Jesus e fazer uma pergunta: Tu és aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Os discípulos vão até Jesus, o encontra e faz a pergunta. E Jesus responde dizendo: Vai e diz a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, as boas novas são pregadas aos pobres, e os mortos são ressuscitados. Diga para ele o que vocês estão vendo. Nós somos um testemunho e temos um chamado. E eu quero falar sobre João Batista, alguém que carregava uma mensagem. João Batista foi um homem de transição, um elo profético. Desde Malaquias houve um silêncio de Deus de 400 anos, e Deus começa a falar agora por meio de João Batista, um homem de transição. Ele foi o responsável por unir uma dispensação a outra, a da lei com a da graça. E ele aparece no deserto pregando uma mensagem única: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. As multidões iam até o deserto para ouvirem. Será que em Jerusalém não tinha templo? Será que em Jerusalém não tinha sacerdote que pudesse ler a Torá?
Sim, tinha. O que não tinha é um homem que queimava. As pessoas saíam de Jerusalém para irem até o deserto para verem um homem queimando com uma mensagem de arrependimento, conclamando uma geração a se arrepender. A missão de João Batista era preparar o caminho. O caminho para o quê, pastor? Para o Cristo de Deus. Irmãos, não é o lugar, não é se a igreja está em Alphaville ou na favela. O que importa é se tem pessoas queimando por Jesus. A igreja pode estar escondida num bairro onde não tem movimento. Se tiver homens e mulheres queimando por Jesus, sedentos por Deus, esse lugar será preenchido pela glória de Deus e pessoas virão. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo um momento de transição. E nesse momento de transição, Deus está ministrando ao coração de homens e mulheres que não querem ficar no mesmo lugar, que sabem que tudo que Deus está para fazer tem a ver conosco. São homens que estão se movendo no poder do Espírito Santo. E existe um lugar específico, e esse lugar é o deserto. O deserto, ele marca o início de um ministério. Jesus, depois que foi batizado por João, para onde ele foi? Diga comigo, para o deserto. Ele foi para o deserto para se preparar, para se consagrar. Ali começava o ministério do Cristo, porque até os 30 anos era Jesus o homem, mas Jesus carregava a divindade de Deus. Ele é Deus, mas também era 100% homem. O deserto é onde os recursos humanos são escassos. O deserto é onde temos necessidade de coisas, mas sobra a revelação de Deus. Nesse momento a nossa geração está sendo levada para o deserto. E por quê? Porque estamos em transição. Tudo que estamos vivendo hoje, nesses dias, é uma transição de Deus. É Deus levando o seu povo. Aqui fora tem escassez, tem falta, tem necessidades, mas o Senhor está preenchendo o seu povo com a sua glória. O deserto é o lugar que Deus se revela aos seus. Deus nunca se revelou tanto a um povo como o povo do Egito, o povo que saiu, que transicionou de um cativeiro, de uma prisão, para um tempo de liberdade, a formação de uma nação. Era coluna de fogo, era nuvem, era maná, era codornizes que caía, porque Deus estava gerando dentro do seu povo dependência por Ele, não de coisas. Você não depende de coisas. O que eu e você dependemos é da glória de Deus. Tudo que você vai comer nesses dias, tudo que você vai viver, é porque Deus está enviando. Você recebe isso em nome de Jesus? É Ele. Nós estamos nesse processo. Deus está levando o seu povo para o deserto. Irmãos, e no deserto não é a gente que faz, é Deus quem prepara. Todas as forças humanas que caiam por terra. Murmuração não pode haver no deserto. Oséias, o capítulo 2, o versículo 14 diz: eu a levarei para o deserto, e lá a sós falarei ao seu coração. É o que está acontecendo. O Senhor está levando a sua igreja para o deserto, e lá Ele vai falar a sós. O que precisamos é estar a sós
com Deus. Ele está filtrando o seu povo. Eu profetizo que a nossa geração irá viver uma fome de Deus, uma sede de Deus como nunca houve. Essa é a preparação para um avivamento. Essa fome que você não sabe de onde surgiu, veio do céu, não tem origem na terra. Sabe por que no domingo você não consegue ficar em casa? Porque tem um clamor dentro de você, tem uma voz que diz: eu quero falar a sós contigo. E para que nós possamos entender isso, é necessário entender a revelação do alto. Não é mais uma palavra. Você não vem aqui só para ouvir uma palavra, você vem para ter uma revelação de quem Deus é. Não é mais do que você pode receber, você já recebeu. Filho maduro não trabalha por uma herança. Filho maduro entende que ele é herdeiro de tudo. O que ele precisa é manifestar a herança. E Jesus fala sobre João Batista. Ele diz: o que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas, um profeta. Quem tem roupas finas estão nos palácios reais. E Jesus fala sobre o profeta, um testemunho do próprio Filho de Deus sobre João Batista. Ele diz: ele é aquele escolhido para preparar o caminho do Senhor. Nascido de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Estava falando sobre duas naturezas. Pastor, mas Moisés, o grande legislador, Jesus disse que João Batista é maior. Elias, o profeta principal da antiga aliança, Jesus diz que nascido de mulher, João Batista é maior. Vamos entender por que Jesus estava dizendo isso. Jesus estava dizendo: João Batista não é só um profeta, não é alguém que só flui no ministério profético, ele é uma mensagem. Entende que a grandeza de um homem não está naquilo que ele fala, mas naquilo que ele está se tornando. O Senhor te chamou para ser uma mensagem. Ele escreveu no seu coração, e Ele quer que você compartilhe com as pessoas um escrito que já foi liberado. Tem uma palavra aí dentro que está queimando. Ele é uma mensagem. Jesus está falando sobre um homem que foi separado desde o ventre da sua mãe, filho de um sacerdote chamado Zacarias, filho de uma mulher chamada Isabel, que era estéril e avançado de idade. Ele já veio por meio de um milagre. Foi separado para cumprir uma palavra, que teve um ministério profético de 1 ano. Mas Jesus está dizendo que ele era maior. Não é a nossa performance, não é aquilo que você apresenta para as pessoas, não é o quanto você se move em poder, como você fala em línguas, se você tem poder de curar. Não, é se você se tornou uma mensagem. A Bíblia não relata nenhum milagre de João Batista. A Bíblia não relata nenhum milagre, nenhum sinal miraculoso, mas diz que ele é o maior. Os profetas são meio estranhos. Eles vivem de uma maneira diferente. Você conhece algum profeta? Aqueles que, quando aponta o dedo assim, você diz: agora vem. Eles
andam na frente do seu tempo. Por quê? Deus revela antes para os seus profetas, para que traga organização sobre a terra. A cabeça do profeta está no céu, mas os seus pés estão na terra. Então muitas pessoas não conseguem identificar esse homem, porque aparentemente parece estranho. E a Bíblia narra que ele estava no deserto e era como uma fogueira. Ele queimava e as pessoas iam para o deserto para vê-lo queimando. Ele batizava e ali as pessoas queriam uma direção. E alguns que estavam reunidos em uma de suas mensagens fizeram uma pergunta: quem é você? És o Cristo? Ele disse não. És um profeta? Ele disse não. E eles disseram: então nos fale por favor, quem você é, para que nós possamos dizer a quem nos enviou. E a resposta de João foi: eu sou aquele que o profeta Isaías citou, voz do que clama no deserto, preparai um caminho reto para o Senhor. Sabe o que João estava dizendo aqui? Eu sei quem eu sou. Eu fui profetizado. A minha vida já foi profetizada desde o profeta Isaías. Ele falou sobre mim. A minha vida se encontra nas Escrituras. Eu quero dizer para você, queridos, o Senhor falou sobre você nas Escrituras. Sabe por que nós temos problemas de identidade? Porque nós não conseguimos nos reconhecer na Bíblia. O Senhor diz que você é filho, e acabou, e nada pode te tirar desse lugar, amém? Nada pode te tirar desse lugar. Eu sou a voz do que clama no deserto. O que significa isso? Eu sou uma voz. Eu estou aqui para cumprir uma palavra. Eu comunico, mas o clamor é do Espírito. Eu sou uma voz que estou comunicando o que o céu está dizendo. O clamor não é meu, o clamor é do Espírito. Ei, amados, existe um clamor dentro de você. Então, por favor, abra sua boca e comunica. Declare o que os céus estão dizendo sobre essa geração. Você foi profetizado. E a nossa vida se resume em cumprir o que o Senhor falou. A nossa identidade não está ligada a um título. Não. Eu não sou primeiro um pastor. Eu sou o Alicélio, o Filho de Deus, chamado para fluir em um ministério pastoral. E eu consigo enxergar a minha vida na palavra do Senhor. Problemas de identidade é o que mais tem acontecido. Pessoas não sabem mais quem são. Tocam em coisas que não eram para fazer e não dá certo e culpa a Deus. Hoje eu estou te perguntando: quem você é? A pessoa que não tem problema de identidade, ela não se preocupa com aquilo que está sendo falado a respeito dela, porque a identidade é uma obra construída dentro de nós. A missão de João Batista era pregar arrependimento, anunciar que o reino dos céus estava próximo. O batismo de João, a sua pregação era uma preparação. Era dizer: o reino de Deus é santo. E por isso, vocês precisam reconhecer os seus pecados. Vocês precisam se converter. Vocês precisam ser purificados. Não tem como
ter uma vida de pecado e querer viver em um reino de santidade. É necessário que nós enxerguemos o panorama do propósito de Deus. Eu disse no culto passado que nós temos que sair da nossa caixinha, do nosso umbigo, esse evangelho egoísta, onde tudo tem que ser ao meu respeito, aquilo que eu quero, é o que eu vou fazer. Não, você foi chamado para ser como José. É um ramo que corre sobre os muros e tem para abençoar os outros. O propósito de Deus é encher a sua vida para que você possa transbordar sobre outras pessoas. João Batista profetizou sobre a vinda do Deus Emanuel. Diga comigo, Emanuel significa Deus conosco. Ele estava profetizando a vinda de Deus no meio dos homens, do céu para a terra. Homem de transição, aquele responsável por asfaltar o caminho onde o Rei dos Reis iria passar. Por isso o ministério de João não era para aparecer, e sim para servir, porque a profecia, ela serve à promessa. Pegou? A profecia serve à promessa. A profecia só tem vida por causa da promessa. E a promessa é Emanuel, é Deus conosco. Emanuel é Deus no meio do seu povo. E Ele está aqui, aleluia. Ele se move na sua igreja. Aleluia. A igreja foi chamada para ser um agente de transição. Esse chamado de João Batista recai sobre nós, agentes de transição, mas agora da terra para o céu. João Batista transicionou uma geração e um tempo, do céu para a terra. Jesus já morreu, já ressuscitou e já habita em nós por meio do seu Espírito. Está aqui na terra, mas nós precisamos preparar um caminho. Diga comigo, preparar um caminho. A igreja agora é responsável por preparar um caminho para a volta de Jesus, porque Jesus está voltando. Ei, João Batista, agora a transição é da terra para onde é nosso destino, para o céu. Nós precisamos anunciar, proclamar o ano aceitável do Senhor. Homens de transição que não param no meio do caminho, mas entendem para que foram chamados. Preparar o caminho para a volta de Jesus. Nós não podemos mais ficar preocupados com coisas banais. O propósito é muito além das nossas necessidades, porque Deus não responde ao nosso choro, Ele responde à nossa fé. Não adianta se desesperar, arrancar cabelo, ficar batendo. Isso não está gerando nada, só mostra o nível que você vive. Mas quando eu me movo por fé, eu entendo que eu sou um agente de transição, que agora eu estou preparando um caminho para a volta do Rei. E Jesus está às portas, e Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir, eu entrarei, cearei contigo e Ele comigo. Tem homens aqui e mulheres que estão dispostos a abrirem a porta. Jesus não pode mais ficar para fora, Ele precisa entrar. A igreja está transicionando um tempo da terra para a eternidade, queridos. Jesus é a promessa, e a profecia, ela serve à promessa. João Batista disse: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, o qual eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Muitas pessoas acham que só são batizadas com o Espírito Santo quando demonstram algum dom, algum poder, quando se move. Existe uma diferença entre batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é você ser batizado na vida de Deus. A velha natureza morre e agora um novo DNA é construído dentro de você. Agora o batismo com o Espírito Santo é poder. É poder para fluir, para manifestar o propósito de Deus. Mas ele diz: batismo com fogo. 2 batismos. Mas esse batismo com fogo, ele traz 2 sentidos. Para os filhos, simboliza purificação e poder. O Senhor, ele tem batizado o seu povo com fogo. Purificação. Os filhos recebem o fogo de Deus para fluir em poder. É como o ouro, que quando é colocado em altas temperaturas, ele derrete, e a impureza é retirada para que o ouro se torne puro. Sabe o que Deus está fazendo nessa geração? Aumentando a temperatura para que a impureza seja tirada. Você crê nisso? Esse é um batismo que está acontecendo na terra. A impureza está sendo retirada do ouro para que nós sejamos uma obra pura, para que nós possamos apresentar diante de Deus sacrifícios espirituais. Mas eu falei que o batismo de fogo tem 2 sentidos. O outro é para os ímpios. No grande dia do Senhor, esse batismo de fogo fala sobre juízo sobre os ímpios. O texto diz: ele traz em sua mão uma pá e limpará a sua eira, juntará o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os filhos vivem a vida de Deus e fluem no poder de Deus. Agora os ímpios, aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor, estes serão como a palha. Jesus, ele traz em sua mão uma pá, e nessa palha vai separar o trigo. O trigo vai ser guardado no celeiro. Diga comigo: eu serei guardado no celeiro. É uma promessa sobre nós, a igreja. Nós seremos guardados, nós somos trigo, somos guardados no celeiro, um lugar seguro. Mas diz que a palha será queimada. O que nós, igreja, precisamos manifestar aí fora é essa mensagem. Não é uma mensagem com poder de persuasão, mas uma mensagem única, que trará arrependimento sobre aqueles que estão no pecado, dizendo: cara, você não pode mais continuar nessa vida. A palha é combustível para fogo, queridos. Sabe, eu fiquei na estufa durante anos. Sabe o que é estufa? O lugar para você crescer. Porque Deus separa primeiro os seus e coloca no secreto. Assim como foi com João Batista, ele levou para o deserto para falar com ele. Deus está levando você para a estufa, para que você possa crescer em conhecimento. Porque se eu preciso manifestar as obras do Senhor na terra, antes eu preciso conhecer sobre a sua palavra. Eu preciso me mover no Espírito. E nessa noite é uma noite de ativação. Homens de transição estão entendendo que agora o destino é da terra para o céu, porque o Senhor Jesus já nos deu tudo o que nós precisamos. A sua igreja é uma agente de transição, aleluia. Alguns chegaram para João Batista e disseram: sabe aquele homem que você batizou lá no Jordão? Ele está pregando e atraindo multidões. Não vai fazer nada a respeito.
E João respondeu: quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo se alegra ao ouvir a voz do noivo. Agora, a profecia está dando lugar para a promessa. Eu sou a voz do que clama. O clamor é do Espírito. Eu não tenho ninguém, quem tem é o noivo. Quem tem a noiva é o noivo. Não tem a minha igreja, não, nós somos a igreja de Cristo. E essa igreja será reunida no celeiro. Sim, amados, nós não podemos mais ficar em departamentos. Esse povo não se mistura com esse povo. Sabe o que Deus está fazendo? Está rompendo com todos os muros, quebrando as paredes, para que nós possamos falar a mesma língua. E a língua é a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para viver a profecia, para cumprir o que Deus disse que iria fazer. Quem tem a noiva é o noivo. E eu me alegro por ouvir a voz do noivo. A minha alegria já está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Diga comigo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é o processo. Eu saindo de cena para que a glória do Senhor venha. Aqueles que querem aparecer vão ter que sair de cena. Sabe por quê? Porque Deus está edificando uma igreja forte e saudável, que está indo lá para fora para denunciar aquilo que está acontecendo. Eu tenho algo comigo. Todas as vezes que eu sinto o desejo de aparecer, eu me resguardo. E todas as vezes que eu tenho o desejo de me resguardar, eu apareço. Porque não tem nada a ver comigo. Tudo que vocês têm ouvido durante 3 anos é fruto de um tempo com Deus. Não foi aprendido em um seminário de teologia. Porque os mestres hoje estão como Nicodemos. Os mestres estão corrompidos e não conseguem entender o que é nascer de novo, o que é nascer da água e do Espírito. Mas aqui eu posso ver e posso profetizar em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo, que tem profetas nesse lugar, tem pastores que nem sabem que foram chamados, que estão sendo edificados nesse lugar, levitas que estão sendo para-choque, ficando na frente, indo diante da arca. Chega de fazermos as coisas certas, mas da maneira errada. Quando Davi foi assumir o reinado de Israel, a primeira coisa que ele fez foi buscar a arca que estava esquecida na casa de Abinadab. Mas só que ele foi da maneira errada. Buscar a arca era certo? Era. Mas colocou em carros de bois. Quem fazia isso? Eram os inimigos de Deus, os filisteus. E quando Uzá foi segurar a arca, ele caiu duro, morto. Muitas vezes achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas da maneira errada, e está vindo o juízo. Deus, nesses dias, está parando uma geração para ouvi-lo. Tem que ser do jeito dele, tem que ser do jeito que ele quer, da forma que ele quer, fazer o que é certo da maneira certa. O princípio é do céu, não dá para engembrar nada, não dá para adequar, colocar as minhas vontades. Chega de dar mãozinha para Deus. Lucas, o capítulo 1, versículo 39 diz que quando Maria, grávida de Jesus, se encontra com Isabel, grávida de João Batista, ela vai até a casa de Isabel e saúda a Isabel. E nesse momento Isabel sente a criança pular no seu ventre. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Jesus no ventre de Maria e João Batista
no ventre de Isabel. O encontro profético. Aquele queria preparar o caminho, e o Rei dos Reis queria caminhar e trazer salvação. Sabe o que a igreja carrega? Uma profecia. E a profecia precisa se encontrar com uma promessa. Essa é a plenitude do propósito de Deus. Entendemos uma promessa. Entendemos que tudo que o Senhor Jesus liberou sobre a terra é para que nós nos apossemos disso. Não entregue a tua terra a posseiro. A terra é sua, a jurisdição é sua, a casa é sua. Não permita que o inimigo tome posse daquilo que Deus te deu. Você carrega uma palavra, e essa palavra precisa ser lançada dentro da sua casa, precisa ser vivida por você. Irmãos, eu decidi romper com o espírito de religiosidade. Para quê? Para que as pessoas que estão caminhando conosco não venham somente para um culto, mas venham queimar na presença do Senhor. E sabe o que é queimar? É não estar se preocupando com mais nada. Os problemas ficaram para trás. Eu não me preocupo com a minha segunda-feira, porque a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu sei e quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Então queima aí. Vamos dar uma adoradinha, queridos. Aleluia. Senhor, eu te adoro, Tu és santo. Pai, a minha alma anseia por Ti. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, Senhor. Pai, libera sobre o Teu povo uma unção fresca, que nós possamos entender que somos agentes de transição, que nós não podemos parar mais no meio do caminho. Sabe o que está acontecendo? A promessa está reconhecendo a profecia, e a profecia reconhecendo a promessa. Isso é identidade. Tanto a profecia quanto a promessa precisa ser gerada. A promessa estava sendo gerada no ventre de Maria. A profecia estava sendo gerada no ventre de Isabel. Essa é a plenitude do propósito de Deus. Quando João está batizando, ele vê Jesus vindo. Ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe o que ele estava dizendo? Meu ministério acabou aqui, porque agora o Cordeiro de Deus começou a estabelecer a promessa. Sabe o que é isso? É se ausentar, dizer agora eu só posso apontar para o Cordeiro de Deus. Ei, a igreja foi chamada para dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, não tem nada a ver conosco, tem a ver com a palavra que você carrega, tem a ver com o que Deus está fazendo. João Batista aponta para Jesus, e ali, depois do batismo, começa o ministério do Cristo. Ele estava completando aquilo que Deus havia lhe entregado. Sabe o que Deus quer de você e de mim? Que nós comecemos, que nós possamos concluir. Homens de transição não para no meio da obra. Homens de transição não coloca a mão no arado e fica olhando o tanto que tem para fazer. Não dá para a gente olhar, tem muito trabalho, então eu vou parar aqui, vou dar uma descansadinha. Não é mais tempo de descansar. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno. O Senhor nos chamou para um trabalho. Os campos estão brancos, mas são poucos os ceifeiros. Tem ceifeiros aqui que possam se apresentar, que são agentes de transformação e possam dizer sobre a terra:
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem salvação para você, tem libertação para você. Essa mensagem que nós precisamos declarar no meio de um lugar de morte, queridos. A terra está como um cemitério e precisa receber vida, e essa vida é a vida de Deus. Eu quero que você se coloque de pé.